Família, final de jogo na Arena Barueri, 1-1 diante do Cruzeiro, empate com um sabor um pouco amargo pro Palmeiras, porque a gente sabe, quem acompanhou o jogo aí sabe que poderia ter sido vitória, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre como foi a partida aí no vídeo, mas bora lá, bora ver a repercussão aí também diante da mídia a respeito desse empate do Verdão. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre a postura do Palmeiras no jogo de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Avante, palestra. Tudo bem, boa noite. Palmeiras e Cruzeiro entregaram um bom jogo, apesar da chuvarada em Barueri? Eu acredito que sim, Edu. Boa noite pra você, pro Eugênio, pro Birner, pro Fã de Esportes. O senhor está rouco. Eu estou rouco. Não vou... Final da CESP, não vou detalhar os motivos. Jogo de futebol. Jogo de futebol, vamos lá. Mas, de fato, foi um jogo interessante. Um jogo de alternâncias, em que o Palmeiras teve boas possibilidades, assim como o Cruzeiro, que começa melhor, marca com o Arroio muito bem, né? O Arroio foi um jogador que subiu muito de produção desde a chegada do Arthur Jorge, mais maduro, conseguindo ser mais efetivo, né? Já tinha marcado um gol relativamente parecido, né? Por cortar para o meio, para a canhota e bater cruzado, diante do Remo, até diferente, né? Entrando mais na área, dessa vez encarando o Arthur, levando vantagem sobre o lateral do Palmeiras e marcando um belo gol para o Cruzeiro. O Palmeiras consegue chegar ao empate com um golaço do Felipe Anderson, também batendo de fora da área. E aí o Palmeiras sofre infelicidade, né? Primeiro perde o Sousa e depois perde o Felipe Anderson por lesão. O Abel Ferreira tem que mudar um pouco o desenho do time, né? Entra o Maurício, um meia no lugar de um atacante. Depois o Evangelista faz com que o Andrés Pereira tenha de dar um passo à frente e jogar como 10. Nessa configuração, no começo do segundo tempo, o Palmeiras demorou a encaixar, por isso o Cruzeiro foi melhor, tanto no início do primeiro tempo como no início do segundo, mas depois o Palmeiras se encontra e com a entrada do Paulinho fica um time mais criativo, né? O Palmeiras consegue chegar mais próximo do gol porque tem um jogador que pode fazer a diferença, ainda ganhando poucos minutos com o Abel, né? Um trabalho de fato gradativo para que o Paulinho consiga ficar na ponta dos cascos novamente, volte a ser um jogador confiável do ponto de vista físico, mas tecnicamente, ainda mais com a ausência do Vitor Roque, ele agrega muito e mostrou isso hoje. Então, a expectativa do torcedor palmeirense em relação à volta do Paulinho só aumenta por essa pouca amostragem, mas eu vejo que foi um jogo interessante em que o Cruzeiro comemora mais esse ponto. Sim. Mais uma vez fora de casa, o time consegue desempenhar um bom papel. A gente precisa lembrar, quando o Arthur Jorge chegou, o Cruzeiro era o lanterna do campeonato. Nesse recorte, são 8 jogos, de 24 pontos possíveis. O Cruzeiro fez 16, a mesma pontuação do Palmeiras nesse intervalo. Então, um time que é líder do campeonato, outro que era lanterna, você conseguir igualar aproveitamento, mostra que o trabalho do Arthur Jorge está no caminho certo. Não o suficiente para recolocar o Cruzeiro nessa expectativa de briga de título que você citou, Edu, porque o começo do campeonato foi muito ruim, eu vejo que isso comprometeu as pretensões de título. Mas Libertadores seguramente. Claro, a ambição tem de ser essa, mas eu vejo o Cruzeiro corrigindo rota para priorizar as Copas, né, para respirar agora tranquilo no Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, assim como contra o Bahia, em que conseguiu vencer fora de casa, em 2 jogos como visitante, o Cruzeiro arrancou 4 pontos e hoje com uma atuação bastante correta, né? Uma atuação em que o time, em determinado momento, poderia até sonhar com uma vitória fora de casa. É difícil para o Cruzeiro bater o Palmeiras como visitante, mas hoje o time, eu acredito que fez um bom papel, boa estratégia do Arthur Jorge, né? Com o Arroio agressivo pelo lado direito. Vejo que o Cruzeiro comemora mais do que o Palmeiras esse resultado. Este é Breiler Pires, campeão da Copa CESP, aliás, bicampeão da Copa CESP, dos jornalistas aqui de São Paulo. Parabéns, companheiro. Obrigado. Time masculino e feminino ganhando a Copa Imprensa pela segunda vez consecutiva. Hein? Estão falando que é o Bayern de Munique da imprensa brasileira. Seria, no caso, o PSG. O PSG. É verdade. Bom, agora, você falou uma coisa super importante, como o Paulinho entra em campo e clareia o jogo. É diferente, né? Aí muito palmeirense com a contusão do Sousa, do Felipe Anderson, falou, poxa, por que não põe o Paulinho? Mas eu entendo totalmente o Abel, e a gente vai ouvi-lo já já, assim como o Arthur Jorge, entendo que, ainda mais com a chuva, com o gramado sintético, talvez seja bom ir devagar com o Paulinho, porque ele é muito importante. Falar importante, essa semana que vem aí de Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na quarta-feira com o ESPN, e o Cruzeiro tem um desafio super importante também na terça, contra o Boca.
Ô, Eugênio Leal, e aí, amigo? Boa noite, tudo bem? O que você achou do jogo? Tá na nossa live no YouTube, quem merecia a vitória? Palmeiras ou Cruzeiro para você? Boa noite, Edu. Boa noite, Birner. Breiler, parabéns a você, Breiler. Quero daqui também dar os parabéns ao professor Paulo Calçade. Posso usar professor porque ele foi o técnico do time feminino, técnico bicampeão da Copa CESP. Então... Calçadiola. Calçadiola. Então, a todo mundo, as equipes da ESPN, bicampeãs do masculino e do feminino, nossos parabéns. A resposta para a sua pergunta é Palmeiras. Para mim, sem nenhuma dúvida, o Palmeiras jogou melhor. É um jogo difícil, é verdade, contra um bom adversário, um bom time do Cruzeiro. Mas desde os primeiros minutos o Palmeiras se impôs na partida, foi quem teve mais intensidade, mais força, mais vigor no jogo. Sofreu um gol na primeira subida ao ataque do Cruzeiro. O excelente Arroio, excelente tecnicamente, precisa botar a cabeça no lugar ainda, depois a gente pode comentar mais sobre isso. Suspenso contra o Boca. Não, ele conseguiu ser expulso em 2 jogos seguidos, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, que perdeu, né, derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro no sábado, e depois, na quarta-feira, expulso de novo contra a Universidade Católica pela Libertadores. E hoje já queria arrumar confusão, com 10 minutos fez o gol, aí deu tapa na bandeirinha que tem lá do Palmeiras. Falou alguma coisa para a torcida. Fez assim para a torcida e tal. É jovem. É jovem, muito bom jogador tecnicamente, fez um belo gol. E, cara, assim, acertou a bandeirinha, tem que levar cartão amarelo mesmo. Amarelo. Né? Já sabia, é que nem tirar a camisa, você vai ser punido. Hoje em dia, a orientação é essa. O Palmeiras finalizou mais e dentro da estatística, que muitos gostam, muitos não gostam, dos gols esperados, teve mais do dobro de gols esperados em relação ao Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ter finalizado mais no gol do que o Palmeiras. Mas aí a estatística dos gols esperados mede a probabilidade de gol antes da finalização e não depois da finalização. Então o Palmeiras, que teve 16 finalizações contra 11 do Cruzeiro, teve a probabilidade de 0,93%, né? 0,93 gol esperado contra 0,46 do Cruzeiro. Então a gente vê aí que... Eu sou ruim na matemática, não sei se vai bater o dobro aí, mas é basicamente 2 vezes 0,93 para 0,46. Seria 92 o dobro. Um pouco mais que o dobro. Então, um pouco mais que o dobro. Vejo dessa forma, o Palmeiras acabou sendo muito, muito prejudicado pelas lesões. Né? Lesões de jogadores importantes. O Palmeiras vive um problema no ataque, porque o Flaco Lopes não é o centroavante, ele é um segundo homem de ataque, e sem o Vitor Roque, sem alguém que... esse é o lance que a gente falava. Não precisa, Arroio. Não, e antes você já vai fazendo careta, bota a mão no vidro e tal. E então, saindo o Sousa, ainda cedo no jogo, ele perde alguém que estava acostumado a trabalhar com ele ali na frente. E depois a saída do Felipe Anderson, que fez o gol, né? Aliás, essa é uma finalização anterior ao gol, ele já tinha conseguido acertar um chute num rebote, mais ou menos no mesmo lugar, e depois faz o gol num belo chute. Aí um pênalti que o juiz marca, mas com a ajuda do bandeirinha, desmarca. Na primeira câmera eu já sabia que não era pênalti. Né? Só o juiz que viu esse pênalti, ele estava com a vista encoberta. Então, só para completar, a saída depois do Felipe Anderson traz para o jogo um jogador de uma outra posição, que atuou ali de forma improvisada, o Lucas Evangelista. Ele não é um jogador de lado de campo ofensivo. Então o Palmeiras sofreu muito, ainda assim foi melhor no segundo tempo, esteve mais presente no campo de ataque com maior frequência, mas não conseguiu superar a defesa do Cruzeiro. Teve um lance de uma plástica muito bonita, né? Não sei se é uma bicicleta, uma puxeta ali do Gustavo Gomes, uma defesa de muito reflexo do jovem goleiro Otávio do Cruzeiro. Mas é isso, 1-1 na soma do campeonato é ruim para o Palmeiras, porque permite a aproximação do Flamengo. Pois é, o terceiro empate seguido do Palmeiras. O Flamengo engatou uma série de vitórias. O último jogo ganhou do Grêmio, mas antes também tinha empatado com o Vasco. De qualquer forma, vai se aproximando do Palmeiras nessa briga pelo título. Pode encostar se vencer o Furacão neste domingo. Nosso matemático Vitor Birner. E aí, companheiro, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Não é o meu forte. Primeiro, boa noite a você, ao Breiler, ao Eugênio, aos fãs das fãs do esporte. Se o Flamengo vencer os 2 jogos a menos, ele ultrapassa o Palmeiras. Ficará 1 ponto à frente do Alviverde, que não de hoje tem alguma dificuldade para fazer gols
com variação de jogadas. Hoje o Palmeiras teve um volume um pouco maior do que vinha mostrando nos outros jogos, né? A jogada aérea continua sendo a mais forte, mas eu concordo bastante com o peso dos desfalques, porque a jogadinha de lançamento para o Flaco escorar e o Sousa entrar por dentro, o Sousa, o Arias, é uma jogada muito perigosa que o Abel gosta bastante de usar, porque basicamente o time do Abel constrói melhor, não só com isso, mas melhor, o lançamento dos volantes, Andréas e Marlon, para quem entra atrás da defesa e nessa jogada. E, obviamente, a bola parada do Palmeiras ofensiva, que é, com sobra, hoje, a mais forte do país. Otávio! A bola aérea do Palmeiras é uma bola aérea muito forte. Cara, mas que defesa. Ó, ele tava no contrapé. Então, foi no contrapé. Não acho que é milagre, acho que é uma boa defesa. Inclusive, eu acho que ele falhou no gol, tá? Do Palmeiras. Que isso? Eu acho. Pancada de fora. No meio do gol. Aí o Arroio foi mal, hein? Depois a gente pode entrar no detalhe, mas foi em curva, o chute pegou Sim, tudo bem, mas no meio do gol. A gente já vai falar sobre isso, quase no meio do gol. Então, assim, eu acho que o Palmeiras fez um jogo melhor do que vinha fazendo ultimamente. Também acho. E acho que o Cruzeiro fez um bom jogo. Eu acho que o jogo teve bastante alternância, tem alguns momentos de superioridade do Cruzeiro, outros momentos de superioridade do Palmeiras. Eu acho que por jogar em casa e por ser um candidato ao título, o jogo era mais pesado para o Palmeiras. É lógico que é um jogo importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro, como vocês disseram, depois de um começo do campeonato ruim, provavelmente só briga, só entre aspas, porque tem um bom elenco também, por uma vaga na Libertadores. E tem o jogo contra o Boca, um jogo perigosíssimo, que o Cruzeiro é um time que corre risco de não passar do seu grupo da Libertadores, enquanto o Palmeiras certamente vai passar. Então acho que nesse jogo com bastante alternância, né, onde ambos os times poderiam ter feito mais gols e qualquer resultado seria justo, qualquer resultado, porque acho que ambos os times jogaram bem, ou melhor do que vinham jogando pelo menos. Eu acho que o resultado ficou melhor para a Raposa. Acho que o Palmeiras teve mais volume de jogo, né? Apesar da posse de bola, o Eugênio pode até conferir aqui, foi muito semelhante a posse de bola, né? Muito semelhante. Vou maior pro trazer Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, nesse momento, sobe para a 12ª colocação, com 20 pontos, a 4 pontos do quarto colocado, São Paulo. É verdade que o São Paulo pode ser ultrapassado por outras equipes neste domingo, mas são 4 pontos de distância. Quer dizer, a gente está ainda... no primeiro turno ainda tem mais 3 jogos, né, para o Cruzeiro. Então, vai uma campanha de recuperação realmente muito boa. 53% para o Cruzeiro, 47% para o Palmeiras. Mas muito disso era o Cruzeiro no campo de defesa, tentando sair da pressão que o Palmeiras impôs. Eu acho que o volume de jogo do Palmeiras foi um pouco maior. Foi maior. Acho que é essa a questão. O jogo transcorreu mais no campo de ataque do Palmeiras do que no campo de ataque do O que é Cruzeiro. normal com o Palmeiras jogando, entre aspas, em casa. Em casa, né? Jogando. Não, casa é o Allianz. Não, mas. Jogando como mandante. Mando de campo do Palmeiras. Estava cheio o estádio até, né? Gramado É sintético, a casa do ambiente. Palmeiras. Pode não ser a primeira casa do Palmeiras, mas é a Não é a mesma segunda coisa. casa do Palmeiras. Não, mas o que. A torcida do Palmeiras, todo o estádio desenhado de Palmeiras. O Abel já reclamou também, mas né? Agora ele não está é a aceitando casa mais. principal. O Palmeiras tem 2 casas hoje. Mas tem que faturar. É a segunda casa do Palmeiras. Bom, família, então vamos comentar aí, cara. Vou te falar, assim, um empate com um gosto um tanto quanto amargo, como eu falei aí pra vocês, né? Acho que o jogo começou assim, logo no comecinho a gente já sofreu um gol ali, pô, bola rasteira pro Carlos Miguel também, pelo amor de Deus, toda bola rasteira entra, velho. Não aqui colocando em xeque a qualidade de Carlos Miguel, que a gente sabe que elevou muito o patamar ali do Palmeiras, principalmente, né, no gol. Agora vem falhando menos, falhou um pouco no começo, demorou para engatar realmente, mas a gente sabe que é um jogador, cara, que o Palmeiras não vai ter problema, assim, acho que nessa posição durante muitos anos, né? Se tudo der certo aí, ele ficar no Palmeiras realmente, não ter propostas de fora, interesse de ir para fora, realmente querer construir a carreira aqui. Ele é ainda muito jovem para um goleiro, né? Conta-se aí que um goleiro começa a atuar de forma mais substancial a partir de uma determinada idade, onde ele vai pegando experiência. Então a gente sabe que o Carlos Miguel deve ser o goleiro do Palmeiras aí por muitos anos. E até uma curiosidade, cara, o Ederson era o outro jogador que o Palmeiras tinha interesse antes da contratação do Carlos Miguel. Só uma curiosidade aí para deixar no ar, né? Ederson, que é um goleiro experiente, deve jogar a Copa do Mundo agora. E tá com problema, inclusive, no seu contrato lá no Fenerbahçe, mas assim, não... Fenerbahçe, né? Acho que é isso. Mas... Palmeiras não tem interesse não tô aqui trazendo notícia não, foi só uma curiosidade para vocês, mas o foco é a partida de hoje realmente diante do Cruzeiro, cara, que a gente sofreu um gol no comecinho, um golaço aí do Felipe Anderson e pelo amor de Deus, pô, a gente perdeu 2 jogadores por lesão, isso não existe, cara. 2 jogadores por lesão, Ramon Sousa, Felipe Anderson, meteu golaço, saiu lesionado. Vou te falar que, cara, essa pausa para a Copa do Mundo é necessária, acho que o calendário tá meio insano.
E, pô, de certa forma, Ramon Sousa vem atuando um pouco demais, mas Felipe Anderson, que tem um bom histórico aí, né, com relação à sua disposição em jogos, não é um jogador que ocupa muito o departamento médico do Palmeiras, não tem atuado tanto, né, e sentiu a lesão aí, então, para você ver como o desgaste ele tem sido alto durante essa fase do Campeonato Brasileiro. Agora, um empate diante do Cruzeiro, cara, eu acho que fica aquele gostinho amargo, porque num jogo importante como esse é o tipo de jogo que define títulos. E para quem acompanha o nosso canal, se você é inscrito, você viu que a gente comentou a semana inteira sobre isso, sobre a importância do confronto de hoje diante do Cruzeiro, porque esse é o confronto que define título. Lá na frente, cara, os pontos que vão fazer faltas são literalmente os pontos desse jogo. São os pontos do jogo do sábado que vem diante do Flamengo. Então, jogo assim é jogo que você aproveita as poucas oportunidades que você tem. É jogo que você mata o jogo. É jogo que, pô, pegou a bola na frente do gol, tem que fazer. Não tem a opção de não fazer. Então, acho que o Palmeiras hoje abusou de perder gol. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente perdeu, assim, grandes oportunidades e fica o sabor amargo. Por quê? Porque o Palmeiras poderia ter vencido. Tranquilamente, poderia ter feito ali 2, 3 gols a mais do que realmente fez, né? Pô, a bola de bicicleta ali do Gustavo Gomes, pra mim, loucura aquela defesa do goleiro. O goleiro voltando no contrapé, cara. Beleza que a bola foi fraca e tal, em baixa velocidade, mas a gente teve outros lances assim que poderia ter saído o gol. Acho que faltou um pouco de capricho também no último passe, um pouco mais de visão de jogo. Pô, uma saída errada do Cruzeiro, o Andrés Pereira recebe a bola do Marlon Freitas, o Maurício sozinho do lado dele, ele chuta pra fora. Pouco tempo depois, agora no finalzinho do jogo mesmo, a gente teve um outro lance também do cruzamento para trás, bola rebatida, sobra pro Arias, ele bate a rasteira em cima do zagueiro. Então, assim, cara, acho que o Palmeiras abusou de perder a oportunidade. Então, acho que esse é o grande fator que impactou no empate de hoje. A falta de efetividade, né? Faltou o Palmeiras ser efetivo nessa partida. E aí, cara, a gente agora torcer contra o Flamengo, né? Flamengo e Atlético Paranaense vem bem também. Então é torcer aí por um tropeço do Flamengo, porque se o Flamengo vence esse jogo, a vantagem que agora é de 5 pontos, com o Flamengo com 2 jogos a menos, a vantagem cai para 2 pontos. E aí a gente tem um confronto contra o Flamengo no sábado que vem, onde o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras e ainda ficar com um jogo a menos. Então a gente está falando de 2 pontos com um jogo a menos. Ganhou do Palmeiras, passa o Palmeiras, fica um ponto na frente com uma partida a menos, abrindo 4 pontos de vantagem. Então assim, cara, esse é o momento decisivo da temporada. Se quer um ponto positivo sobre o jogo de hoje, gostei da postura do Palmeiras. Tinha receio que o Palmeiras, num jogo grande, fosse tremer. Assim como aconteceu em temporadas passadas, assim como a gente sofreu em 2024, 2025, em jogos grandes. O Palmeiras não vem desempenhando bom futebol, isso é fato, né? A gente sabe que é um time que, pô, são 17 jogos de vencibilidade, então tem uma questão muito positiva aí, que é um time que sabe ganhar, que vende muito cada derrota. É um time que tem vontade, tem raça e dedicação, né? Ainda que a gente não enxergue muito futebol tático, tecnicamente é um time abaixo do que poderia ser com o elenco que tem, mas vem desempenhando. Agora eu tinha receio de que quando chegasse os momentos decisivos da temporada, o Palmeiras fosse um time frágil. E eu não vi isso diante do Cruzeiro. Acho que é um time que comandou o jogo, jogando em casa, apoio da sua torcida, beleza, mas comandou o jogo, teve as melhores oportunidades. Poderia ter perdido também? Poderia, mas a probabilidade de ter ganho esse jogo seria muito maior, baseada na quantidade de gols perdidos de cada lado. Então, assim, cara, eu acho que o Palmeiras, de certa forma, a postura dentro de campo foi melhor do que eu esperava. Eu acho que eu ainda não tenho 100% de confiança de que o time que nós temos hoje é um time que vai trazer títulos. Mas talvez a partida de hoje me mostre que sim, é um time mais maduro, aparentemente. É um time que vende a derrota muito caro. Então, assim, espero que a postura de querer vencer em todo momento e vender cada derrota seja a mesma diante do Flamengo. Só que a efetividade seja ainda melhor para que, se Deus quiser, a gente saia com os 3 pontos aí. Então, assim, meus amigos, momento decisivo da temporada, mas agora o que resta para nós nesse final de semana é secar os adversários. E descansar um pouquinho. Descansar, que amanhã é domingão.
bora ter um tempo em família. E é isso, segunda-feira então, ou amanhã, vamos ver aí o que a gente tem de notícia. A gente volta no canal com mais vídeo e informação para você sobre tudo que rola no Palmeiras. Então se inscreve aí, coloca a sua opinião aqui embaixo, você confia nesse time, o que você acha que vai acontecer. Se Deus quiser, não perderemos a liderança outra vez. No ano passado, perdemos justamente na sequência entre Cruzeiro e Flamengo, antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. Espero que esse ano não se repita. Grande abraço para vocês, a gente se fala em breve. Avante palestra!